Fala aí, galera! No vídeo anterior, a gente esteve transformando essa fonte de alimentação em uma fonte de alimentação que a saída é regulada em 9 volts. Porém, eu não tratei ela completamente, deixei para esse outro vídeo para falar especificamente a respeito da parte do calor, porque o circuito integrado regulador de tensão é um componente que aquece muito em funcionamento. Ele é feito para suportar até no máximo 1 ampere de consumo de corrente, ou seja, dessa forma, se você tem um pedal que consome 200 mA e outro que consome 200, por exemplo, você poderia ligar esses dois pedais nessa fonte, levando-se em consideração a capacidade máxima desse circuito integrado, que é de 1 ampere, ou seja, você ligaria a 400 mA sendo consumidos. Ou seja, dentro desse consumo de corrente, o componente aquece demais em funcionamento e rapidamente ele aquece, e rapidamente ele se queimaria. Para não queimar, a gente precisa aumentar a área do componente, e aumentando a área do componente, a gente faz com que o calor seja transferido para o meio de uma forma mais fácil. Dessa forma, como é que a gente precisa proceder? A gente precisa utilizar o dissipador de calor ou o radiador de calor, como também é conhecido, para colocar em contato íntimo e direto, contato físico, com o componente. E assim a gente vai conseguir aumentar essa área e resfriar o componente. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar a câmera próxima, onde eu vou ligar uma pequena lâmpada e vocês vão ver já o meu relato de que aquece muito rapidamente o componente e ele só vai parar o aquecimento com o uso do dissipador de calor. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum receptor ligado, ou seja, ninguém está consumindo energia que circula por parte desse componente. Dessa forma, o aquecimento é até desprezível. Mas caso eu ligue um receptor, como por exemplo uma lâmpada de automóvel de 12 volts que vai consumir uma corrente bem intensa, rapidamente esse componente vai aquecer. E aquecendo vai levar esse componente à queima. Precisamos desligar a alimentação ou então adicionar um dissipador de calor, ou também conhecido como radiador de calor, nesse componente, para fazer com que o calor saia mais facilmente do componente e dessa forma a gente não leve ele ao aquecimento e a consequente queima. Bom, então agora eu vou ligar a lâmpada acendeu e a gente vai perceber que vai haver um aquecimento muito grande no componente. Nossa, já está quente a ponto de praticamente não dá para colocar o dedo aqui na superfície do componente. Já está quente demais, muito quente. Vou desligar para evitar o que? A queima do componente. E o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Para resolver esse problema, a gente precisa colocar um dissipador de calor. O dissipador de calor ele pode entrar dessa forma, ou então entrar assim, já que o corpo do componente, o invólucro, consegue entrar aqui dentro. Para prender o dissipador de calor, a gente utiliza um parafuso e uma porca. É importante também utilizar pasta térmica, porque a pasta térmica vai fazer uma boa condução de calor dessa superfície metálica para o dissipador de calor, ajudando a tirar ao máximo o calor do componente. E além disso, também é importante utilizar o que nós chamamos de isolador de mica, que é um isolante que deixa passar o calor, mas não conduz a eletricidade, porque senão essa parte metálica do componente estaria ligada eletricamente à superfície do radiador de calor. E a gente não gostaria que isso acontecesse, pois caso contrário, se algum fio encostasse por aqui, nós estaríamos, por exemplo, levando o componente à sua queima. Bom, gente, esse era o recado. O vídeo anterior, juntamente com esse vídeo, deram um fechamento, onde nós transformamos uma fonte de alimentação encontrada dentro de um radinho em uma fonte que é possível de ser utilizada agora para alimentar um pedal de distorção, um pedal wah-wah, o pedal que você tiver que trabalhe com 9 volts, porque nós regulamos ela em 9 volts. Porém, você poderia também regular ela em 12 volts, nesse caso daqui. Você teria que usar tão somente o circuito integrado 7812. Embora pela saída original, que está dando próximo de 15 volts, não está dando 15 exatamente, mas quase 15, o ideal para que esse transistor, ou melhor, circuito integrado regulador de tensão funcionasse, como eu disse, é que a tensão de entrada fosse cerca de 3 volts maior do que a saída. A gente estaria muito próximo disso para também fazer uso de um regulador 7812 e dessa forma obter 12 volts na saída. Fica a dica, vocês podem utilizar um 0,9 ou 12, de acordo com o transformador de vocês. Lembrando mais uma vez que a capacidade de fornecimento de corrente desse circuito integrado é de no máximo 1 ampere.
E não esqueçam, claro, do radiador de calor, pois sem o radiador de calor, vocês rapidamente vão esquentar o componente e vai levar o componente à queima. E agora a gente pode fazer o quê? Pode desmontar esse conjunto todo daqui, colocar devidamente numa caixinha e transformar essa caixinha numa fonte de alimentação que pode ser utilizada aí na bancada ou então tocando no estúdio e tal, em algum local alimentando os equipamentos. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, um canal onde a gente faz o paralelo da eletrônica com a música. Deixa o seu like também, bota um comentário para a gente poder trocar uma ideia e a gente se vê aí em breve no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!